uma prostituta. Sabe o que eu fiz? Passei 3 meses orando e falava: Deus, eu vou ministrar o quê? Deus, eu vou falar o quê? O meu marido eu conheci quando eu era uma criança, casei com ele com 15, estou até hoje. O que eu vou falar? Eu não tenho vida. Tipo, não tenho vida no mundo, eu não tenho vida, eu não tenho experiência no mundo, eu não tenho nada para falar. Foi suficiente para Deus, ele disse, era só o que eu precisava. Você quer testemunho? Eu vou te dar testemunho. Você quer experiência? Eu vou te dar experiência. E exatamente, abre lá sua Bíblia, Romanos 5. Romanos 5, vamos ler o versículo primeiro de Romanos 5. Lê, Maria, para mim, por favor, Romanos 5. O Maria ainda está de pijama. Romanos 5, do versículo 1 em diante, Maria. Brincando, tá, Maria? Até A minha o sobrinha 5. também fica tudo assim, a minha sobrinha, a minha... Até a Tina. Tá chegando, vamos chegar. Do versículo 1 até o 5. Pastora, liga essa luz para mim. Aí, Elizabeth. A outra. Tá. Do 1 até o 5. Justificação pela fé traz paz. Exato. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta é a graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Obrigada, Maria. Na minha, no versículo 3, diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E Jesus está dizendo: você quer testemunho? Então eu vou te dar testemunho. Por quê? Porque eu vou te dar experiência. E olha o que ele está dizendo, que as tribulações, elas produzem em nós experiência. O que é isso? Você vai falar com experiências. A gente não vai falar de coisas por um acaso, gente. Nós vamos falar com experiência. Eu posso falar sobre muitas coisas da ciência. Muitas. Mas eu não tenho experiência. Por quê, pastor? Porque eu nunca trabalhei na ciência. Mas eu posso falar de dor. Por quê? Porque eu tenho experiência para contar disso. E aí Jesus falou: então você quer experiência? Eu vou te dar experiências. Porque você vai falar daquilo que você viveu. Tudo que a gente passa é uma experiência. Eu nunca tinha passado fome. Passei fome mesmo. Então eu tenho que escrever um livro também. Eu passei fome, 3 dias de fome. Não foi a pastora Adel lá em Belo Horizonte? A pastora Adel já era minha aluna. Já é minha aluna há muito tempo, né? E um dia desses eu fiquei doida, com fome. Aí eu comecei a falar com Deus: Deus, que é isso? Não, vamos conversar. Por quê? Porque o Senhor fala na tua palavra que o justo não mendiga o pão e a sua descendência passar fome. Eu estou passando fome. Não tinha 10 centavos. Não tinha 1 grão de arroz no pote. Só que eu vim de uma família que tinha tanta comida que na minha casa tinha 3 geladeiras. Tinha 2 freezers daquele de porta grande que são com 3 portas. A cozinha da minha mãe era isso aqui todinho. Tudo isso aqui. A cozinha dela. Tinha 3 pias na cozinha da minha mãe. Era esse tamanho. Porque eram 3 funcionárias. Uma para ajudar a cuidar dos meus irmãos. Uma para ajudar a cortar comida, porque o meu pai nunca deixou que ninguém cozinhasse, só ela cozinhava. E uma para lavar e passar. E tinha muita comida. E às vezes era gigantesca, mas tinha mesa para os filhos. Era uma mesa com 12 cadeiras, mas tinha mesa para os meninos menores com 8 cadeiras. E eu nunca sabia o que era fome na minha vida. Jesus disse: como você vai falar sobre eu vou ter autoridade nisso se você nunca passou fome? Tu nunca passou fome, tu não sabe o que é escassez. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu via alguém na televisão dizendo que estava passando fome, eu falava: mas como é crente? É crente, gente, não é verdade isso.
querendo dinheiro das pessoas. Eu falava, infeliz, tem misericórdia, Jesus, dessa vida, porque não é possível. Porque, gente, eu entendia que aqui é um evangelho, na verdade, que a gente está vivendo de uma mentira. Porque Jesus, ele fala pra gente isso. O que ele está nos assegurando? Que a nossa descendência não vai passar essa fome. Mas ele não diz que eu não vou passar por esses processos. Ele não fala isso. E eles são necessários para a nossa vida. Então eu sentava e dizia, mas não é possível isso, não é normal, não é verdade. Eu não acreditava. Aí Jesus falou, você não acredita? Pois eu vou fazer você provar daquilo que você não acredita. E aí eu fiquei com fome 3 dias, não tinha 1 grão de arroz. Teve um dia que tinha só o feijão. E eu cozinhei o feijão puro e nem sal. Tu já viu uma casa que não tem sal, mulher? Não, tu pensa, é o fim da picada, sim? E eu pensei, Jesus, só faltava isso. Por quê? Porque eu já tinha passado por tantas coisas. Eu falei, agora não é possível. Comida. Cara, eu nem sou uma pessoa esfomeada. Eu pensei, Jesus, se fosse uma pessoa esfomeada, que o Senhor tivesse que ensinar ela, que ela não precisa viver, né, sendo motivada a comer o tempo inteiro. Aí eu coloquei uma cadeira, assim, arrumei uma cadeira bem aqui. Arrumei uma cadeira, sentei numa, sentei na outra. Peguei uma xícara de café, a Bíblia, o devocional do Rick Warren de 40 dias. Coloquei o café, a água, só para não sair, entendeu? Digo, eu não vou sair daqui, só saio daqui depois que tu falar comigo. Tu vai sentar bem aqui do meu lado. Tu senta bem aqui, eu contei na aula, não foi, pastora? Falei, tu senta bem aqui do meu lado e nós vamos ter uma conversa. E eu fiquei lá uma tarde inteira, Patrícia, uma tarde inteira, das 11 horas da manhã às 5 da tarde. E eu falei, só saio daqui depois que o Senhor falar comigo. E aí eu comecei a sentir uma paz tão poderosa. E aquele café foi esfriando e eu fui tomando café, garrafa de café, eu fui colocando. E água, mulher, e água. E aí o Espírito Santo falou, abre a palavra. Aí eu abri o livro do Rick Warren. Eu abri o livro do Rick Warren, estava escrito assim: como você vai falar daquilo que você não conhece, nunca viveu? Você não pode falar daquilo que você nunca viveu. Aí eu fechei o livro e falei, tá de palhaçada, né? Aí eu abri a Bíblia e falei, agora se o Senhor falou comigo aqui nesse devocional, o Senhor vai falar comigo na palavra. E eu quero que tu confie em Deus. Você vai dizer, isso é religiosidade, pastor, porque tem muita gente que fala, né, que quando a gente abre a Bíblia, sem religiosidade. Mas as maiores respostas da minha vida vieram desse jeito. Eu abri a Bíblia e ele estava dizendo isso. Não é que você mereça passar por isso. Não é que você fez algo ou errou porque eu falei, eu errei? Não, porque se eu errei, tu vai ter que me apontar o meu erro. Porque quando você erra, você sabe, ele está dizendo, você não tem uma consciência limpa. Eu falei, Deus, então o Senhor vai apontar o meu erro, mas eu quero que tu aponte um por um deles, porque eu posso me corrigir. E Jesus, ele disse, você não errou, você precisa ter experiência. Eu falei, Jesus amado, e quando o Valmir chegou, eu estava cantando, tinha ligado o som, tinha ligado o celular, coloquei na caixinha, que a minha cunhada tinha enviado para mim, e eu estava cantando. E ele voltou de lá sem nada. E ele falou, amor, não sei o que eu faço. Eu falei, tá tudo tranquilo, vou comer o feijão. E ele falou, mas eu tô com vergonha de você. Eu tô me sentindo inútil. E eu falei, não se preocupa, nós não erramos. Deus está gerando em nós testemunhos. Porque você não pode falar daquilo que você não vive. E ele disse, amor, a gente precisa ir embora desse lugar. Eu falei, não é o lugar, é o que Deus precisa fazer. Porque às vezes a gente tem tanto e não consegue valorizar o que a gente tem. Às vezes Deus dá oportunidade para você ter tanto e você não valoriza o que você tem. Deus te deixa comer todos os dias e a gente começa a reclamar. E eu sempre reclamava, sempre. Hoje eu não quero comer isso, hoje eu quero comer vatapá. E vatapá é uma comida paraense. E é cara, porque vai camarão.
E é muito caro. E eu falava, não quero isso, eu quero comer isso aqui. E na geladeira tinha de 15 filé, porque meu marido não gosta de nenhuma outra carne, a não ser de filé. E eu falava, não gosto disso, eu não quero comer isso. E aí Deus, Ele faz exatamente naquilo que Ele precisa tratar você. Para que você aprenda a ser tratada naquilo que você não valoriza. Naquilo que você não dá valor, que você acha que é banal. E às vezes Deus, Ele nos fere exatamente naquilo que nós precisamos ser mudadas. E eu saí de lá com uma paz no meu coração. Porque eu acho que nunca eu tive um livro que ele falasse tanto comigo. Que ele curasse tantas áreas da minha vida que precisavam ser curadas e mudadas. Por isso que a Bíblia diz, Hebreus 4:12, ele discerne o espírito e a alma. Ele divide juntas e medulas. Então a palavra, ela vai aonde nós precisamos ser tratadas, aonde nós precisamos ser mudadas. Eu desperdiçava muito. Desperdício não é coisa de Deus. Pegava panelas de comida e jogava fora. A gente sempre teve uma vida muito de generosidade, de dar as coisas para as pessoas. Mas o desperdício não é uma coisa de Deus, né? Deus não gosta disso. Porque quantas pessoas estão passando fome? Outro dia a gente estava no culto na nossa igreja e veio um missionário da África. E eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida quando ele passou tantas dificuldades na vida dele. Eu vou enviar esse vídeo para vocês que está salvo no nosso canal lá do YouTube da nossa igreja. E eu chorava copiosamente porque a minha alma, ela ansiava por estar lá naquele lugar. Por estar na África cuidando daquelas crianças que estão felizes com um pirulito. Um pirulito. E os nossos filhos brincam. Querem celular de última geração, né? E tantas coisas, e fazem questão por tantas coisas. E aquelas crianças felizes com um pirulito. Eu falei, Deus, aonde que a gente está? Senhor, que coisa que a gente não consegue ver tanta beleza no lugar onde o Senhor nos colocou. E a gente reclama o tempo inteiro. E a minha alma ansiava por estar naquele lugar cuidando. E aquele pastor quase morreu porque ele está guerreando com bruxos, com entidades que não querem perder territórios. E a gente tem territórios que foram dados por Deus para nós e a gente pede guerra com o território que já foi dado por nós. Deus já deu para nós o território, a nossa casa, o nosso território, a nossa família, o nosso território. E nós estamos perdendo guerra dentro da nossa casa porque nós queremos que a nossa vontade seja feita. A gente quer as coisas do nosso jeito. E aí, se não for do nosso jeito, nós não aceitamos. E Deus estava dizendo, não é do seu jeito, não é do jeito do seu marido, é do meu jeito, é como eu quero, porque são coisas que são necessárias na nossa vida. São coisas que Deus faz que precisam, que são necessárias. Deus nunca vai tratar você em áreas que você não precisa. Mas tem áreas que Ele trata com você porque Ele sabe que você precisa ser tratado nessa área. Por quê, pastor? Porque aí é a sua pedra no sapato. Aí é a sua pedra no sapato. E eu me colocava naquela posição daquele missionário que está ali precisando de tantas coisas para cuidar daquelas crianças. Porque eu sei qual é a necessidade de um missionário. E o nosso país, ele não vela, não honra missionários. Não liga para missionários. Verso de número 4 diz assim: a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Essa confiança que às vezes a gente perde em Deus por causa de situações que nós passamos. E quando a gente perde a confiança em Deus é porque nós já perdemos a nossa fé há bastante tempo. Eu sempre falo que eu não sou uma pessoa que tem muita fé. Se tem uma coisa que Deus ele precisa aumentar em mim, ou seja, projetar, trazer para o lado de fora é a fé. Eu não sou uma pessoa de muita fé. Porque tem gente que tem fé, né? Não precisa nem ser crente. Tem gente que tem tanta fé e nunca nem conhece Jesus. Mas ela tem tanta fé. Ela tem fé que as coisas vão acontecer. Ela tem fé que algo se tornará realidade. A minha irmã não era nem crente. Ela passava num lugar e ela dizia: isso daqui vai ser meu.
e aquilo se tornava dela. Por quê? Porque aquilo era fé. Ela não depende daquilo que você acredita. Ela acredita que aquilo ia ser dela. Ela não precisava de Jesus. É por isso que o Edir Macedo diz: você não precisa de Jesus para semear. Porque vai nascer com Jesus ou sem Jesus. Ele diz: por quê, pastora? Porque o sentido que ele está querendo dizer é um sentido bem pejorativo, é ruim. Mas ele está querendo dizer que a terra não pode negar aquilo que ela nasceu para fazer. Por quê? Porque Deus te abençoou. Então, o homem está ali prestando o seu trabalho, colocando. É verdade que quando Deus quer, ele serra. Serra ou não serra? Serra a terra, ele faz a terra se tornar seca. Ele esteriliza uma terra. Isso aconteceu em várias terras. Mas ele está dizendo que algumas coisas acontecem exatamente com você conhecer ou servir Deus ou não. E a prova disso está lá em Eclesiastes. Abre lá comigo a sua palavra, a sua Bíblia. A gente já vai sair daqui, encerrar essa parte. Eclesiastes, capítulo 9. Eu vou ler para vocês o verso 1 e depois eu vou ler o 3, o 4, 5, 6 e o 7 e 8. Vou ler o... Sim, essa minha Bíblia talvez seja um pouco diferente da de vocês. A tua é linguagem nova? É antiga? Não. Tá. Qual é que tem NDL? NDHL. A linguagem de hoje. Tá, vou ler nessa daqui. Então, diz assim: sim, refleti sobre esses temas e cheguei à conclusão de que justos e os sábios e as obras de suas mãos, 9:1, e as obras das suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém sabe, ninguém pode saber. Olha o que ele diz: refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras das suas mãos estão sob o total controle de Deus. Os que o aguarda, ou seja, amor ou ódio, isso ninguém sabe. Do que ele está falando? De uma vida do porvir, sim? Ele está dizendo que Deus, ele sabe, que Deus vê tudo, e ele diz que nenhum e nem outro pode fugir de Deus. Nem o justo e nem o sábio. Nem o sábio e nem o justo. O verso de número 3 diz assim: este é o mal que paira sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Qual é o destino que ele está falando? A morte. Tanto justos como sábios, tanto tolos como prudentes, estão destinados ao mesmo fim, ao mesmo destino, a morte. É a única certeza que a gente tem na vida, sim ou não? Sim. De que nós nascemos e vamos morrer. Todos estão destinados à mesma coisa. Cadê, gente? Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. E finalmente todo homem se juntará aos mortos. Finalmente todo homem se juntará aos mortos. Jesus já veio para muitos, sim? Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo. Aí às vezes a gente diz: ah, mas para mim não tem mais esperança. A minha vida está acabada, não existe mais nada para minha vida. Está tudo destruído. Eu não tenho mais nada do que nada para mim tem sentido, nada mais para mim faz sentido. Sim? A gente fala ou não fala isso? Sim. E o que Salomão está escrevendo, o homem mais sábio da história, diz: contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo. Afinal, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. E a gente está falando do animal mais feroz, do animal mais temido da selva. E ele está dizendo que se ele estiver morto, o cachorro é mais importante do que ele. E quem é um cachorro perto de um leão, gente? E ele está dizendo, então, que se ainda tem vida, ainda tem esperança. E
Então por que a gente fica falando não tem mais esperança para mim, não tem mais solução para minha vida, tá tudo acabado, nada para mim dar certo, tá tudo findado. Ele tá falando que se o leão estiver morto, o cachorro é mais importante do que ele, gente. Olha a comparação que ele está fazendo. E às vezes a gente se coloca numa posição de cachorro. A gente vê isso em 2 Samuel capítulo 9, o verso 8, quando o próprio Mefibosete se coloca numa posição de cão morto. Por que ele está dizendo naquele momento que ele está passando uma situação tão difícil que ele se enxerga como um cão, Cléo? Vamos lá. Portanto, os que estão entre vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Portanto, os que estão vivos sabem que vão morrer, sim? Mas os mortos não sabem mais? Tem algumas pessoas que dizem assim, que quando você vai para o céu ou para o inferno, independente, Maria, dizem que você vai lembrar das coisas que você fez. Errado, porque está na sua alma isso. Errado. Está completamente errado. A pessoa diz, você vai lembrar. Por quê? Porque você precisa ser julgado pelo que você fez. Não é verdade. É mentira, é um engano. É um erro de exegese. Porque olha o que Salomão está dizendo. Portanto, verso de número 5. Portanto, os que entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais mais nada. Não haverá recompensa para eles e nem mesmo lembranças restarão acerca de amores, do ódio, da inveja, porque muito já foi deixado deles. Me dá aqui a tua tradução, deixa eu ver aqui na sua. Verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, e os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram. Ele está falando de amores, de dores, de coisas que ele viveu. Ele não lembra mais disso. Ou então quando você chegar lá no céu com o Senhor, você não vai lembrar de nada do que você viveu aqui. Por quê, pastor? Porque isso estava na sua alma e ela morreu quando você morreu. Ela morre quando nós morremos. As nossas emoções que estão na nossa alma morrerão conosco. Isso aqui é Bíblia. Eu estudo com um judeu que ele ensina os 5 níveis da nossa alma. É com uma escola judaica que ensina os 5 níveis da nossa alma. Eu ensinei para vocês gratuito isso no Instagram, no YouTube, não foi, pastora Adela? E essa aula tá lá, acho que deve ter quase uns 7 meses por aí, né, mais ou menos. E ele ensina exatamente da importância da gente fazer a separação, porque muitas pessoas confundem. Aqui Salomão está descomplicando, ele está dizendo que aquilo que está na sua alma vai morrer junto com você. Você não vai lembrar dos seus amores, dos seus filhos, da sua dor, do seu ódio, da sua tristeza, porque essas coisas já passaram. Mas o vivo sabe que ele está vivo, mas sabe que ele vai morrer. Ou então ele está dizendo, você que está vivo, aproveita para você fazer as coisas de forma certa. Porque quando você morrer, você não pode mais fazer nada. E nem lembrar das coisas. Pastora, e a história de Lázaro e o rico? Aqui está uma questão extremamente importante, mas a gente descomplica. Por quê? O Lázaro e o rico, Jesus ainda não tinha vindo na terra. Então, ainda não tinha essa separação do Seol do céu. Não tinha essa divisão ainda. Quando Lázaro, por quê? Porque Deus, era Deus quem governava. Tanto que ele diz para Deus, Pai, pede para o pai Abraão, né? Ir lá e colocar, para Lázaro colocar uma água. Quem governava, então, quem era que estava lá? Abraão. Está sendo feito um pedido para Abraão. Mas Jesus ainda não tinha vindo aqui na terra, ele ainda não havia conquistado, resgatado para nós o direito de uma vida eterna que havia sido perdida quando Adão pecou. E aí quando Jesus ele vem, há uma separação. A primeira coisa que Jesus faz é vai no inferno. Jesus podia ter ido primeiro no céu, né, gente? Na nossa concepção ia para o céu, né? Ao contrário, Jesus vai no inferno resgatar a chave da morte, o direito de nós agora só morremos se Deus quiser, porque Satanás tinha poder para isso, porque a terra havia sido dada para ele. Aqui há uma separação. Aí ele fala, capítulo 12, abre lá comigo, capítulo 12 de Eclesiastes. Lê lá, Del, para mim. Capítulo 12, lê o verso de número 4. Só 4?
Não, lê o 7. O 6 e o 7. Eclesiastes 12, 6. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebra o copo de ouro, ou se despedaça o cântaro junto à fonte, ou se despedaça a roda junto à cisterna. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Do que ele está falando? Do invólucro. Ou seja, ele está falando do nosso corpo. Ele está dizendo, faça aquilo que é necessário ser feito antes que esse corpo se quebre como um copo de ouro. Olha como ele está dizendo que o nosso corpo é algo tão importante, gente. É como uma relação, como algo tão precioso como um copo de ouro. Ele está dizendo, antes que esse copo de ouro, ou que esse pote, ou que esse invólucro seja quebrado, esse receptáculo, aproveita, não desperdice tempo, porque o pó retorne a Deus de onde veio e o Espírito volte ao Pai que o concedeu. E aí não fala alma, né? Volte ao Pai. Não. O Espírito. Por quê? Porque no E capítulo 9 ele já tinha dito que a alma morre quando você morre, porque você não vai ter lembranças de nada no céu. Aí ele está dizendo que o Espírito, ou seja, o Ruá, vai voltar a Deus de quem ele pertencia. Porque antes de nós virmos para esse corpo, a gente já existia lá no céu. A Bíblia diz isso. Antes que o mundo existisse, eu já tinha te criado, já tinha te formado. Aí ele, quando vê que uma família é a família certa para você, ele vai e te envia. Vai enviar sua filha, vai enviar o seu filho, porque eles já existiam lá. Só que quando nós saímos de lá, nós perdemos essa configuração de santos. Aí lá éramos espíritos, chegamos aqui na Terra, na ação a gente precisa ter um corpo. Por quê, pastora? Porque é o corpo que precisa se locomover no mundo da ação. E aí o nosso espírito veio para dentro de um invólucro, ou seja, de um copo de prata, um copo de ouro. Esse espírito. E aí ele passa a ficar em terceiro lugar. Agora ele não é mais um espírito, agora ele é um corpo que possui uma alma e essa alma tem um espírito. Entende? Porque aquilo que era em primeiro lá no céu passa a ser o terceiro aqui na terra. Porque aqui ele perde o efeito. Então, como ele é notado, pastora? Quando você se sujeita a Deus. E quando você faz as coisas segundo a palavra, mano. Aí o espírito fica perceptível. Aquilo que Gálatas fala, se você anda pelo espírito, caminhe pelo espírito. Mas se você vive pela carne, então professe pela carne. Aí ele fala de algo que precisa ser mortificado. E o apóstolo Paulo, melhor que ninguém, vai escrever sobre a mortificação da carne. O verso 8 diz: que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, vaidade, exclama Collier, o sábio, e finaliza dizendo: nada faz sentido, tudo é inútil. Aí o verso 9 diz: além de ter sido sábio e mestre, Collier também ministrou grande conhecimento ao povo, e ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. Está falando exatamente de Salomão. Aí eu quero ler para vocês o versículo 2 aqui em cima, que diz assim: antes que a luz do sol e da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos, e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti, quando os guardas da casa caminhem trêmulos e os homens fortes andarem curvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas, quando as portas das ruas se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito, e despertares com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. Ele está falando de dias de grandes tribulações, que todos nós passamos. Ele está falando de grandes dificuldades. Está falando até de uma perda de contemplação, que está falando do olhar pela janela. Quando tudo isso diminuir, até o som da nossa voz em adoração a Deus diminuir. Ele está falando então o que você deve fazer? Aproveita para você viver a sua vida. Lê lá novamente o capítulo 9. Então eu posso fazer tudo. Olha lá o que ele diz no capítulo 9, versículo 2. Assim todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro,
o que consagra sacrifícios e louvores e os que não oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador, e o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Olha que palavra tão poderosa que Salomão escreve, gente. Ele está dizendo, independente de você servir Jesus ou não, você vai passar pelo mesmo problema que o ímpio passa. É verdade. Qual é a única diferença, pastora? É de você viver uma vida de integridade e de retidão. Você não vai ser beneficiado na terra porque você é íntegro, porque você é justo. Não, porque não é para essa vida, é para a eternidade. O mais importante de tudo que ele está dizendo, ele diz, coma, beba, aproveite a vida. Fique com a mulher que é sua. Aproveite a sua vida, passeie, goze da vida, caminhe com amigos, ria, coma, se alegre, porque o fim de tudo é a morte. Aproveita a sua vida. Não desperdice reclamando. Não desperdice murmurando. Aproveita, porque independente de você ser justo ou injusto, as mesmas coisas vão acontecer para ambas as pessoas. O que nos difere então do ímpio, pastor, é uma vida de eternidade com Cristo. A garantia nunca foi de que teríamos uma vida fácil aqui na terra. Ao contrário, a facilidade é engano e mentira. E é exatamente para pessoas que não estão aperfeiçoadas em Cristo e que jamais conseguiriam passar por dores. Pastora, por que algumas pessoas não passam por dores? Porque algumas pessoas já nasceram quase que prontas. Elas não têm muitas coisas a serem mudadas, ou Deus ainda não apertou naquilo que era a sua maior dificuldade, naquilo que era o seu maior problema, a sua maior mudança, ou seja, transformação. Algumas pessoas não têm muita dificuldade. Você não vai viver tendo uma dificuldade com o pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado nunca foi uma coisa da carne, que me engrandeceu os olhos. Eu sempre tive uma vida muito condicionada. Na minha casa, nunca falei pro pastor, a gente nunca teve palavras tipo de duplo sentido, sabe? Ah, tal coisinha tem um duplo sentido. Nunca houve isso na nossa casa, na nossa família. Nunca. Meu pai nunca falou uma palavra de duplo sentido. Sempre foi as palavras assim, sabe, no preto e no branco. E ele é uma pessoa muito decidida, ou seja, ele vai lá e tudo aquilo que precisa ser feito é feito. Mas o que o apóstolo Paulo, o que Salomão nos ensina nesse dia? De que, independente de sermos bons ou maus, tudo que acontecerá com um, acontecerá com o outro. Nós não somos melhores do que ninguém. E às vezes a gente se coloca numa posição de tanta superioridade. E aí nós rebaixamos tantas as pessoas que estão lá. E principalmente mulheres. Eu odeio as igrejas. Me perdoa que você vai assistir depois, talvez concorde, não sei. As igrejas que tem aqueles púlpitos altões, sabe? Eu sei porque eu vim da Assembleia de Deus. Tem um púlpito altão e ainda tem um outro lá embaixo, né? Porque só sobe os santos e aqui os impuros. E eles não podem subir para o altar grande. Eu não gosto de igreja que tem um altar assim. É uma separação e isso não é de Cristo, porque Jesus nunca ensinou assim. Isso é um costume que veio dos árabes. Eles trouxeram, eles se implantaram. Isso a gente teve essa ideia como igreja. Porque você vai ver Jesus, tudo na Bíblia, ele sempre está em lugares rodeado de pessoas. Ele não está falando que ele está numa tribuna lá, discursando para um monte de pessoas. Não, Jesus ele vai estar rodeado de pessoas. E às vezes a gente está numa posição de uma patente eclesiástica, ou seja, um nível maior como presbítero, missionário, pastor, apóstolo, bispo, seja lá qual for a patente eclesiástica, e a gente se coloca num nível tão mais alto e acaba diminuindo todas as pessoas que estão lá. Ou às vezes a gente se coloca numa posição de tanta santificação e acha que os outros são impuros. Não posso me assentar numa mesa de um impuro. Outro dia eu li um post no Instagram, e pra gente finalizar, eu li um post no Instagram e dizia assim: não assente-se em qualquer mesa, levante-se dessas mesas. Aí a pessoa trouxe um contexto bíblico para corroborar com aquilo que ela estava falando, implementando o ódio nos outros, pense, né? Aí ela colocou assim,
Se o próprio Deus falou para Samuel, Samuel, por que você chora por Saul? O que tem a ver a mesa com Saul, minha gente? Se o próprio Deus já não está mais chorando por Saul, por que você continua chorando? Aí implementando a mesa. Então levante-se dessas mesas que essas pessoas impuras estão sentadas. Mulher, teve tanta curtida nessa postagem, eu falei como o nosso povo é cruel. Como o nosso povo é mau. Como o nosso povo gosta de vingança e quer fazer vingança com suas próprias mãos. Quer vingar-se a si próprio. A vingança não cabe a nós. Isso é uma pessoa que está colocando no outro ódio. Por quê? Porque ela está cheia disso. E a Bíblia diz que a tua boca fala daquilo que o teu coração está cheio. E quantas vezes a gente vê esse tipo de coisa, de pessoas professando ódio, professando a raiva. Por quê? Porque a sua vida está cheia daquilo. Então ela está muito cheia da carne dela ainda. Quando você se reunir com um número de pessoas, principalmente se só tiverem mulheres, se você vê as mulheres falando só de uma única coisa que chama sexo, você sabe que elas não são convertidas. Que elas precisam de ajuda. Elas precisam ser curadas. Porque isso é uma coisa que é feito para dentro. É secreto. Não é para ser aberto com ninguém. É quarto, é fechado. É só você e o seu marido. E olha lá no seu terapeuta. Porque é muito íntimo, entendeu? A seu amigo, seus amigos não precisam saber, porque você está abrindo a sua vida. Aí Jesus me deu uma palavra. Era 3 horas da madrugada. E ele me deu um texto que me empresta um celular. E eu vou ler para vocês para a gente encerrar. Vai no meu Instagram. E ele me deu um texto que ele descortinou meu coração. Eu quase não consigo escrever. Porque Deus falou tanto comigo. É o meu Instagram. Da academia. É porque como é que eu não posso sentar à mesa deles? Como é que eu vou ganhar isso para Jesus? Oh, exatamente. Igual meus primos bebem, estão afastados. E então quando eu viajar para lá eu não posso sair com eles, tomo comer um lanche, eles ali tomando a cerveja deles. Aí Jesus me deu isso aqui. Aí eu não vou tomar um Guaraná Taxa, né, para não confundir. É. Aí eu vou e tomo um Sprite. Exatamente. Mas eu estou ali semeando a palavra, as minhas atitudes, as minhas obras verão e edificarão a vida deles, não acho? O texto é: a traição revelou o destino e o amor trouxe luz ao propósito. Eu não sei se você curtiu, porque aqui no caso da Poliana eu não curti. Aí eu vou ler para vocês. Diz assim: a mesa não é um lugar de julgamento, mas de acolhimento. A mesa não é um lugar de desonra, mas de honra. A mesa não alimenta só o bem, mas também o mal. Jesus não assentou-se à mesa somente com João, que o amava, com André, que o esperava, com Felipe, que o admirava, mas sentou-se também com Judas, que o traiu, com Pedro, que o negou, com Tomé, que duvidou. A mesa revelou o coração e descortinou a intenção. A traição revelou o destino e o amor revelou o propósito. Os Judas não mudam a essência da mesa, mas eles são necessários para alinhar o nosso propósito. A Bíblia diz que não devemos sentar-se na mesa dos escarnecedores, dos zombadores, mas não diz que eu não posso trazê-los para a minha mesa. Porque Jesus não amava somente quem era bom. Ele não alimentou somente João, mas Judas. Porque Jesus não faz separação de pessoas, o mal já faz isso. Seu propósito não é somente com quem é bonzinho, porque Jesus não veio para os sãos, mas para os loucos. Jesus não veio só para os curados, veio também para os doentes. Entenda uma coisa: o mal é necessário para que o bem se fortaleça. Na jornada você vai estar de frente com Pedro, ao lado de João, mas não descarte os Judas, porque eles alinham a intenção. A traição revelou a cruz e a cruz revelou o amor. A dor revelou o destino, mas o amor descortinou o propósito. O processo trouxe as feridas e o propósito trouxe a cura. A dor revelou o propósito e a cura aponta para Jesus. Ele é a cruz. Ele é a cura e a nossa dor aponta para ele, que é a cura. O que é que ele está querendo nos dizer, meninas? Que a traição
Vai fazer parte da nossa vida. Mas que a gente não vai sentar na mesa somente com quem é bom. Nós vamos sentar na mesa também com quem é mau. Por quê? Porque o mal precisa alimentar o propósito. E quando a gente faz separação das pessoas, o mal já faz isso. O que eu preciso fazer, pastora? Conviver com todo tipo de pessoas. O que acontece é que você não deve caminhar com todos os tipos de pessoas. Aí é diferente. Você deve caminhar com quem está alinhado ao seu propósito. Mas sentar-se ou conviver com todos os tipos de pessoas é necessário. Porque como eles vão conhecer Cristo? Como eles vão conhecer Jesus? Como eles vão saber que Cristo habita na sua vida? Se você não conviver com eles, se a gente não tiver convivência com essas pessoas, como que eles vão nos conhecer? Ou o Cristo que nós servimos? Eu não posso falar de um Cristo que eu não vivo, de um Cristo que eu não conheço. É um Cristo mentiroso, Cléo. Vai ser um Cristo que as pessoas não vão querer conviver com ele. Mas quando eu falo daquilo que realmente eu tive experiências, a mesa é o lugar onde Jesus mais nos cura, mais ele separa para nós. Então, o que é que ele está querendo nos dizer? Que é necessário nós convivermos com todos os tipos de pessoas. Amém? Amém. Vou desligar aqui.